Fala pessoal, eu sou o Léo Gomes e hoje vamos falar das 5 poles mais inesperadas na Fórmula 1. Aqui vai ter Toro Rosso, Williams, Racing Point, Haas e até a Mercedes. E se eu esqueci de alguma pole inesperada, deixe nos comentários, pois talvez eu possa fazer uma parte 2. O vídeo de hoje é simples. Cada pole terá informações, pois falaremos que foi eliminado no Q1 e no Q2. E nessas fases eu falo qual posição o futuro pole ficou. E na corrida também falarei qual posição o nosso poleman ficou. E se você não entendeu, assiste que você entenderá. E como são 5 poles, e uma delas sendo sprint, já deixa o like, já vamos para o vídeo. Começamos em 2008, com o novato Sebastian Vettel na sua humilde Toro Rosso. E desde já me desculpem se a imagem estiver ruim, mas já no quali, no sábado, choveu muito, mas tínhamos o Q1, que aconteceu normalmente. Nessa fase, o mais rápido foi o Kovalainen, e foram eliminados Barrichello, Piquet, Nakajima, Button e Sujo. Enquanto o Vettel já aqui foi surpresa, pois foi o terceiro. E uma coisa, nada a ver com o vídeo, mas na passagem do Q1 pro Q2, tinha uma chamada da Stock Car, que naquela época a Globo ainda passava a corrida. Mas depois, já na Itália, a chuva seguia caindo. Mas tínhamos o Q2. E o alemão, já nessa fase, foi o mais rápido. E foram eliminados Kubica, Fisichella, Coulthard, Raikkonen de Ferrari e o Hamilton, virando pelo título em 15º. E na passagem do Q2 pro Q3, vimos um ainda novo Luiz Roberto, pois ele narraria a corrida da Stock. Mas já na Itália, a chuva não parava de cair, mas tínhamos a fase final. E quando faltavam 4 minutos, o Vettel fazia essa volta que ficou para a história. E foi o tempo de 1:37.5. Pois depois ninguém bateu o alemão, para alegria da equipe e do Sebastian ainda no carro, pois o novato Vettel cravou a primeira pole numa fraca Toro Rosso. E já na corrida, também chuvosa, o Vettel deu show e nem sequer perdeu a liderança. E por isso, para a festa e loucura da equipe, o novato, que já tinha a pole, venceu a corrida na casa da equipe. Após essa primeira pole, agora pulamos alguns anos e vamos agora para 2010. E de novo temos um novato. Agora o Hulk sem pódio. Naquela época ele tinha uma fraca Williams. Mas no sábado brasileiro choveu antes do quali, mas a chuva ainda podia vir. Mas tínhamos o Q1. Nessa parte, Alonso foi o mais rápido. Já os eliminados foram Sujo, Glock, Trulli, Kovalainen de graça em casa, Killen e Bruno Senna também em casa. O Hülkenberg, futuro pole, foi o P12. E na passagem do Q1 pro Q2 apareceu Bruno Senna revoltado com a última colocação. Mas tínhamos o Q2. E nessa fase, o Webber foi o mais rápido, enquanto o Button foi eliminado. Já o Massa passou no milagre em 10º, enquanto o nosso Hulk foi o 8º. E depois não demorou, e o Q1 que prometia começar. Na primeira saída, o Hamilton foi o primeiro, enquanto o Hülkenberg era o 6º. Mas isso mudaria, pois com o tempo já encerrado, o Alonso ia com tudo e assumia a ponta. Logo atrás, o inesperado Hülkenberg fez um 15.6 e era o primeiro. E os outros tentavam, mas não conseguiam bater o tempo dele. E depois o alemão ainda melhorava, com 14.4. E para alegria da Williams, de uma forma inacreditável, o Hülkenberg cravou a pole em Interlagos. Mais uma vez, um novato, um alemão, cravou a pole inesperado. Agora pulamos 10 anos. Agora vamos para 2020. O canadense Lance Stroll tinha um carro até que bem forte, já que o Racing Point copiou na cara dura o carro da Mercedes do ano anterior, então tínhamos a Mercedes cor-de-rosa. E pela terceira vez no vídeo, temos de novo a chuva no sábado, mas tínhamos o Q1. E como tinha muita água na pista, o Max já de cara escapava e logo depois rodava. Mas o Q1 seguia até quando faltavam 4 minutos, pois a chuva apertava. E por isso tínhamos uma bandeira vermelha. E depois demorou muito, quase uma hora de paralisação. Mas finalmente o Q1 recomeçava. E do reinício até o fim foi tudo tranquilo. E o Max foi o mais rápido. Os eliminados foram Magnussen, Kvyat, Russell, Grosjean e Latifi. Enquanto Stroll foi 12º. E no fim do Q1, o Latifi escapou na brita. E por lá ele ficava. Mas os machos iam lá e tiravam o carro do canadense. E depois tínhamos o Q2 em marcha, enquanto o macho ainda estavam na pista. Mas depois, a parte 2 seguiu sem caos ou algo do tipo. E quando acabou, o Max foi de novo o mais rápido, enquanto as McLaren, as Ferraris, junto com o Gasly, foram eliminados.
Mas logo depois tínhamos o Q3. Na primeira saída, o Max fez uma voltaça, colocando 4 segundos de vantagem em cima do Bottas. Mas depois o Pérez assumia a ponta. Mas depois, com o tempo já encerrado, o Stroll vinha com o melhor setor 2. E quando cruzou a linha, ele fazia incríveis 1,47,7. Por atrás, o patrão vinha e ficava em sexto. E por isso, o Lance Stroll, de uma forma fantástica, cravou pole na Turquia. E no rádio ele ia à loucura. Yes, boys! Let's go! Let's go! Yes! Já no domingo, a corrida foi maluca. E lá, o Stroll foi péssimo. E terminou em nono. Ao minuto do patrão, quem venceu e conquistou seu 7º título. Agora pulamos 2 anos e vamos para 2022. O dinamarquês Kevin Magnussen estava numa mediana raça, pois no início era forte, mas durante a temporada o motor Ferrari abriu o bico demais. Mas na sexta brasileira, sim, quase na sexta, pois era fim de semana de sprint, e a chuva apareceu antes do quali. Mas tínhamos o Q1 e no início todos estavam de pneu intermediário, mas no final da primeira fase todos colocaram o pneu macio, e com o tempo já encerrado foi doideira, pois por um momento Pérez e Leclerc eram eliminados, e depois o Hamilton estava sendo eliminado, e depois já era o Max, mas o caos acabava, e o Norris foi o mais rápido, e foram eliminados Latifi, Joe, Bottas, Tsunoda e Mick Schumacher. O companheiro do Kevin em último, enquanto o próprio Magnussen foi o 7º. Não demorou e o Q2 já começasse. A parte 2 do quali foi tranquila e por isso Max foi o mais rápido, enquanto Albon, Gasly, Vettel, Ricardo e Stroll foram eliminados. Já a Haas do Magnussen foi de novo o 7º. Depois tínhamos o Q3. Na saída do box, o Magnussen era o primeiro. E por isso, quando tínhamos a luz verde, o dinamarquês saiu logo. E por isso, ele foi o primeiro a abrir volta. E quando cruzou a linha, ele fazia o primeiro tempo do Q3. Enquanto o Leclerc estava de pneu intermediário no seco. Depois Max ficava em segundo. E depois aparecia do nada o Russell na brita. E por isso tínhamos a bandeira vermelha. Depois aparecia que o George pegou grama. Passou pela brita, mas depois rodou. E por isso ficava por lá. Não demorou e o Q3 recomeçava. Mas a chuva apertava. E a pista já estava molhada. Então Magnussen saiu do carro, já que morava com a equipe. E eles iam à loucura. Depois o Gunther Steiner ia lá e abraçava o Magnussen, pois Kevin Magnatta era o pole em Interlagos. Já no sábado, na sprint, ele terminou em 8º. Mas a pole do Magnatta é lendária. Após essa pole numa raça, agora vamos para esse ano. Para fechar a nossa lista, temos um novato. Nesse ano temos vários. E um deles é o Antonelli. Ele veio para o lugar do patrão. Mas vamos para a sexta manhã mista. Pois, com o apoio do Magnussen, também estávamos em fim de semana de sprint. E lá não tinha nem chance de chuva. Porque tinha lá era um sol miserável. Mas tínhamos o SQ1, que significa Sprint Qualify 1. E como o tempo é curto, não tem tempo de ter caos. E por isso, essa fase foi tranquila. E no fim, o Russell foi o mais rápido. Enquanto Stroll, Duhan, Tsunoda, o nosso Bortoleto e o Amioso foram eliminados. Não demorou, o SQ2 já começava. E aqui o Norris foi o mais rápido. Os eliminados foram Hülkenberg, Ocon, Gasly, Lawson e o Sainz sem tempo. E depois já tínhamos o SQ3. De primeiro momento, apenas Max e Russell foram para a pista. Mas com o tempo já encerrado, o Max tinha o melhor setor 1 e por isso ele assumia a ponta. Logo atrás vinha o Antonelli com o melhor setor 2 e fazia o tempo de 1,26,4. As McLarens vinham atrás, mas não batiam o tempo do novato. E por isso que o Antonelli, com apenas 18 anos, já cravou a pole na Fórmula 1. E depois, já no parque fechado, ele sofria para tirar o capacete. Mas o Verstappen foi lá e ajudou o moleque. E foi esse o vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos, vimos sabadão, relembrando corridas do GP da Inglaterra do ano passado. E foi uma corridaça. Eu espero que eu não atrase novamente, né? Porque meu amigo só atraso em relembrando. Mas é isso, até esses dias. Falou e fui!